A Polícia Civil, junto com a Agrodefesa, fechou 2 fábricas de doce na Vila Jaiara, em Anápolis. Os produtos eram feitos sem a higiene necessária. Mais de 1 tonelada de doce foi apreendida. Quem vai falar sobre o assunto é a repórter Danila Bernardes. Boa tarde para você, Danila. Foi mais de 1 tonelada de doce, Michele. Boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. Olha só, tinha doce de leite, rapadura, doce de fruta, uma quantidade enorme. Aí você pensa, nossa, esse horário depois do almoço, um docinho cai bem, né? Pois é, mas esse não cai bem não, viu? Porque, segundo a polícia, esse doce era produzido nessa fábrica sem seguir nenhuma norma sanitária. A gente tem imagens para mostrar para vocês. Olha só, essa fábrica que funcionava lá na Vila Jaiara, em Anápolis, funcionava no fundo de uma casa e dentro da sala de produção, gente, tinha até esgoto vazando, ficava bem próximo a banheiros, muita sujeira, realmente material sendo produzido aí sem seguir nenhuma regra. Os fiscais da Agrodefesa foram lá no mês de maio, constataram essas irregularidades e eles notificaram essa empresa. Só que aí eles voltaram em junho para ver se eles tinham corrigido esses problemas e adivinha só o que aconteceu? Eles foram proibidos de entrar. O dono da empresa não deixou esses fiscais entrarem lá para poder fazer essa fiscalização, para poder olhar se tinha corrigido os problemas. Claro que não tinha corrigido, né? Então os fiscais acionaram a delegacia do consumidor e a gente está aqui com o delegado Frederico Maciel, que está coordenando esse trabalho. Delegado, essa empresa, na verdade, ela tinha o alvará de funcionamento, ela estava funcionando da forma correta? Bem, na realidade, como você já disse, essa empresa já é reincidente desde maio, que ela tinha sido já autuada pela primeira vez, né, por estar produzindo doces sem a devida fiscalização da Agrodefesa. Então, a Agrodefesa trata esses estabelecimentos até como clandestinos, porque a produção não é fiscalizada, então não tem como saber a origem da matéria-prima utilizada, não tem como saber as condições do processo de produção. E também eles foram depois, posteriormente, um mês depois, eles retornaram até o local para descartar os produtos que estavam lá, foram apreendidos anteriormente. O proprietário ficou como depositário fiel, só que ele proibiu que os fiscais entrassem no local e informou que colocou no mercado esses produtos que tinham sido já apreendidos. Produtos irregulares, né? Irregulares porque foram produzidos sem nenhuma fiscalização. Então, o consumidor que vai adquirir esse produto não tem sequer ideia da origem, da procedência desse produto. Então, diante de tais fatos, a Agrodefesa nos procurou, nós representamos ao Poder Judiciário, já ciente de que talvez no local fôssemos impedidos de entrar também, representamos por um mandado de busca, o Poder Judiciário deferiu, e na data de ontem, durante o cumprimento desse mandado, nós constatamos as mesmas irregularidades já constatadas anteriormente e apreendemos mais de 1 tonelada de doces sendo produzidos sem a devida fiscalização da Agrodefesa no local. A gente viu aí nas imagens algumas dessas irregularidades, né? Mas eu queria que o senhor descrevesse para a gente o que os agentes da Polícia Civil encontraram lá. Bem, nós entramos na empresa durante o cumprimento e ela estava em plena produção. Já de cara, já constatamos essa irregularidade, porque ele não poderia estar produzindo. Ele tem que adequar a sua planta, a estrutura, uma série de requisitos para que a Agrodefesa faça uma vistoria final e aprove, e então ele possa passar a produzir. Não foi o que aconteceu. Constatamos também na planta dele que ele está em processo de construção, então ele não poderia estar mexendo com a reforma e ao mesmo tempo produzindo. Então a gente vê a construção, assim, resto de tijolo, poeira, bastante sujo, porque os móveis são bastante perto um do outro. Onde ele está reformando é bastante perto da área de produção. Foi constatado também o vazamento numa tampa de esgoto. Então, assim, além do fato de ele não poder estar produzindo de maneira nenhuma, uma vez que ele não tem autorização ainda da Agrodefesa, ainda também não estava obedecendo às normas sanitárias. Aí, gente, a Polícia Civil aproveitou que já estava lá na cidade de Anápolis, né, fazendo esse trabalho, e eles fiscalizaram uma outra fábrica que fica na mesma rua, uma outra fábrica de doces também. Essa fábrica também tinha irregularidades, doutor? Exatamente, tinha irregularidades também, estava produzindo sem a devida fiscalização da Agrodefesa, razão pela qual o produto também foi apreendido nesse local. Eles foram notificados. Só que no caso deles não eram reincidentes e nem tinham proibido a entrada de fiscais. Então, a sanção administrativa foi mais branda. Mas, de toda forma, o inquérito policial foi instaurado para apurar os 2 casos. Nessa primeira fábrica que a gente viu aí uma quantidade maior de doces, o que acontece com ela agora? Ela foi interditada?
O material foi apreendido, ele foi proibido de continuar a sua produção e vai responder por crime contra a relação de consumo. O inquérito foi instaurado para devida apuração. Para voltar a produzir, ele tem que se adequar. Exatamente, ele tem que se adequar e passar por uma vistoria da Agrodefesa, que vai dizer se está aprovado ou não, se está apto ou não a continuar a sua produção. Doutor, qual que é o valor de uma multa em uma situação como essa? Nesse caso específico, a Agrodefesa multou esse estabelecimento no valor de R$5.000. Existem critérios adotados para cada caso, né? Nesse caso foi R$5.000. Só para a gente finalizar aqui, doutor, é um risco muito grande para a saúde das pessoas que consumirem produtos como esse, né? Exatamente. Como eu disse, não sabe a procedência, não sabe a matéria-prima que foi utilizada, se o material foi bem acondicionado, o transporte dele até o consumidor final. Então, assim, é uma série de fases no processo de produção que tem que ser obedecida e fiscalizada pela Agrodefesa. O consumidor que pega o produto já pronto não tem ideia de por onde esse produto passou. Existe uma forma do consumidor saber se realmente ele estava seguindo as normas da Agrodefesa, algum selo, algum carimbo que ele pode observar? Sim, o selo de inspeção estadual, que é o SIE, que consta nesses produtos de origem animal, que são fiscalizados pela Agrodefesa. E em caso de dúvida, ele pode fazer um contato direto na Agrodefesa, pode tirar uma foto do produto, ou até mesmo falar o nome do produto, ou a empresa que produz. A Agrodefesa pode prestar esse tipo de informação, se esse estabelecimento é fiscalizado por eles e se eles conhecem esse produto. Doutor, obrigada pela participação, delegado Frederico Maciel, aqui da Delegacia do Consumidor. E é isso, Michele, 1 tonelada de doce que foi descartado no aterro sanitário de Anápolis. E fica a dica para você aí de casa, ficar sempre atento a esse selo da Agrodefesa, selo do Inmetro. São fiscalizações feitas, né, justamente para dar mais segurança para você ingerir esse produto sem ter nenhum problema depois. Obrigada, Danilo, pelas informações. Que docinho nojento, né, gente? Credo. E em nota, a representante da fábrica, que já havia sido notificada pela Agrodefesa e que proibiu a entrada dos agentes, afirmou que tem todos os outros documentos necessários para o funcionamento. Afirmou ainda que em 2017 havia homologado o registro na Agrodefesa e que os fiscais sabiam que a fábrica funcionava enquanto os trâmites legais seguiam. Ainda em nota, o representante afirmou que o que aconteceu com ele foi uma injustiça. Nossa produção também tentou falar com a outra fábrica citada na reportagem, mas não conseguiu contato.